Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22, que diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, eu estou na tua presença, Senhor, e eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Tu sabes, Senhor, qual é a necessidade do teu povo. Tu sabes qual é a nossa necessidade, Senhor. Tu sabes quais as nossas falhas e sabe o que nós precisamos melhorar, Deus. Nos instrui, Senhor, segundo a tua palavra, que nessa noite eu não venha falar de mim mesmo, mas que apenas a tua voz fale neste lugar. Desde já eu te agradeço nessa noite, crendo que o Senhor vai estar conosco até o fim dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, do ano 54 depois de Cristo, assumiu o reinado de Roma Nero. Um homem muito perverso, um homem muito cruel. Para você ter uma ideia, Nero mandou matar a sua própria mãe. Esse homem, ele assume o império e 10 anos depois, do ano 64, no dia 18 de julho de 64, melhor dizendo, Nero decide mudar a cidade, reformular a cidade, e ele decide destruir a cidade. Ele sobe até a torre de Mecenas, tangindo a sua lira, e de lá de cima ele começa a ver Roma em chamas. Para você ter uma ideia, na cidade haviam aproximadamente 14 distritos. Dos 14 distritos que haviam na cidade, 10 foram queimados completamente. Os 4 distritos que sobraram eram povoados por cristãos. E Nero decide então culpar os cristãos sobre esse ocorrido. Foram 3 meses de investigação e cerca de 300 cristãos condenados, irmãos. A grande maioria morreu queimado nas esquinas, nos postes pendurados. Uns foram crucificados, irmãos. E esse homem era perverso. Esse homem queria acabar com o cristianismo. 4 anos depois, do ano 68, o Senado agora se levanta contra Nero e Nero foge. E nessa fuga, ele se suicida. 13 anos depois, a história se repete. E se levanta agora Domiciano no império, chamado Nero Redivivo. Isso porque Domiciano era muito parecido com Nero em sua crueldade. Naquele tempo, o cristianismo sofria muita perseguição, era o ápice da perseguição.
E Domiciano sabia que apenas João, o apóstolo, estava vivo. Todos os demais apóstolos de Jesus já haviam sido martirizados. João era a última voz apostólica de Deus na terra. Então ele decide calar a voz de Deus e leva João para a ilha do Mar Egeu, para a ilha de Pátios. E quando todas as portas para João são fechadas na terra, Deus abre uma porta no céu. João está lá na ilha de Pátios. Era o dia do Senhor, quando ele escuta uma voz que falava com ele e dizia: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Tudo que você vê, escreve às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João se vira para ver quem falava com ele, ele vê 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, ele vê um semelhante a filho do homem. Ele vê Jesus no meio desses 7 candelabros. Quando João vê essa visão, irmãos, a Bíblia diz que ele cai como morto. E quando ele cai como morto, Jesus estende a sua mão direita para ele e diz: não temas, João, eu sou o Alfa e o Ômega. Eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreva tudo o que você está vendo, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. E João escreve a essas 7 igrejas. A 4 dessas igrejas, Jesus tinha elogios e Jesus tinha críticas. A 2 dessas igrejas, Jesus tinha apenas elogios. Mas a uma dessas igrejas, Jesus apenas tinha críticas a fazer. A igreja em Laodiceia. E é sobre essa igreja que eu vou falar nessa noite. A cidade de Laodiceia, irmão, era uma cidade muito rica. Havia muito comércio. Havia uma faculdade de medicina. Para você ter uma ideia, a cidade ficou muito conhecida porque nessa faculdade fabricaram um colírio chamado pó frígio, que servia para o tratamento da visão. Essa cidade também tinha uma grande fábrica de tecidos. Eles fabricavam muitas roupas, porque eles cultivavam a lã. Ou seja, era uma cidade muito próspera. No meio da cidade, haviam 2 cidades vizinhas, Hierápolis e Colossos. Em Hierápolis, vinham águas muito quentes. Lá naquela cidade de Hierápolis, o povo se tratava de forma medicinal nessas águas quentes. Já na cidade vizinha de Colossos, chegavam águas frias. E Jesus, que conhecia o povo e conhecia a geografia do lugar, usa essa geografia para aplicar a exortação nessa igreja. Porque chegavam em Laodiceia águas frias e águas quentes, ou seja, quando chegava na cidade, as águas estavam mornas. E esse era o quadro espiritual do povo. A igreja estava causando náuseas em Jesus. Essa igreja estava morna espiritualmente. Ela nem era fria, nem era quente. Ou seja, era morna. Estava em cima do muro. Em vez de influenciar a cidade estava influenciando Laodiceia. E o povo estava se corrompendo. Eles se gabavam da sua riqueza. Mas Jesus dá um diagnóstico diferente para aquela igreja. Jesus diz: vocês são pobres. Esse povo se gabava do colírio que fabricava, mas Jesus disse: vocês estão cegos. Eles se gabavam dos tecidos que fabricavam, mas Jesus disse a eles: vocês estão nus. Ou seja, o diagnóstico de Jesus era diferente do diagnóstico do povo.
O que Jesus pensava a respeito daquela igreja não era o que eles pensavam de si próprios. E Jesus dá uma orientação para esse povo. Jesus diz: comprem de mim ouro refinado. Ou seja, eles deveriam não estar firmados nas coisas terrenas, eles deveriam buscar as coisas do reino. Eles deveriam buscar vestes brancas para cobrir a sua nudez. Eles deveriam pegar um colírio para que eles pudessem enxergar verdadeiramente. Mas esse colírio não era um colírio terreno, era um colírio espiritual. Celestial, melhor dizendo. Ou seja, o povo estava apenas olhando para o que era terreno. O povo não estava preocupado com Deus. Em Laodiceia a igreja era linda. Muito provavelmente, se nós estivéssemos naquela época, era uma igreja que a gente ia querer congregar. Essa igreja, ela dava nota para si mesma, nota 10. Mas quando Jesus olha para ela, Jesus vê totalmente o contrário. O povo estava completamente corrompido. Estavam na igreja, mas não haviam nascido de novo. Estavam lá, achando que estavam agradando a Deus, mas não estavam agradando a Deus. Estavam mornos espiritualmente. A mornidão espiritual, irmãos, ela pode ser comparada com a cegueira espiritual. E é um grande perigo para nós. Porque o cego espiritual, ele não percebe que está cego espiritualmente. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Sansão e ele não havia percebido. Ou seja, Sansão achava que ainda estava com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, por suas atitudes, já tinha se afastado dele. Então, o grande problema da cegueira espiritual é que a pessoa que está cega espiritualmente, ela não percebe. Ela acha que está tudo bem, que está tudo muito bom, mas na verdade não está. E se nós pegarmos o exemplo de Laodiceia e aplicarmos para a nossa vida, irmãos, é para a gente refletir. Porque a gente corre os mesmos riscos de Laodiceia. Os mesmos riscos de viver uma cegueira, um engano espiritual. Não basta estar, é preciso ser igreja. Não basta parecer ser, é preciso ser uma igreja verdadeira, irmãos. E Jesus é o único que pode dar esse diagnóstico, porque ele vê o que o homem não vê. Ele contempla o que está dentro do nosso coração. E por contemplar o que está no nosso coração, ele sabe se nós estamos agradando a ele ou se nós não estamos agradando a ele. A minha grande pergunta nessa noite é: nessa noite, hoje, no dia de hoje, você se sente que está agradando ao Senhor? Você acha em seu interior que está fazendo tudo em prol do reino? Que está no centro da vontade de Deus? Faça essa pergunta para a sua própria consciência. E ela vai lhe responder. Porque eu confesso aos irmãos, eu já passei pela essa cegueira espiritual. E eu quero lhe dizer, irmãos, ela é muito ruim. A gente, quando está cego espiritualmente, nós que temos cargos até na igreja, a gente fica mal até de compartilhar isso com outras pessoas, porque nem todo mundo tem maturidade espiritual para escutar isso. Muitos vão dizer: não, você está em pecado, você se desviou. Mas isso pode acontecer, irmãos. E por quê? Porque nós somos falhos. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos de pé. Sem Ele, nada podemos fazer, mas com Ele podemos todas as coisas. Essa igreja para a sociedade, ela estava
100%. Ela estava pronta para ir para o céu. Mas Jesus faz um raio-x dessa igreja. E ele começa a ver as imperfeições dela. O que eu acho lindo, irmãos, é que Jesus, ele exorta, mas ao mesmo tempo que ele exorta, ele se mostra misericordioso. Ele amava essa igreja. Por mais que essa igreja não estivesse no centro da vontade dele, Jesus amava. Jesus não rejeitava. E porque ele amava e não rejeitava, ele estava dando um alerta a essa igreja, estava dizendo: se arrependam. Se arrependam das suas práticas. Comprem de mim um ouro refinado. Tenham comunhão comigo. Parem de viver de aparência e tenham um relacionamento comigo. Era isso que o Senhor estava querendo naquela ocasião. Porque não tem uma coisa que mais desagrade a Deus, irmãos, do que um cristão apático. Um cristão que está vivendo apenas de aparência. Porque quando nós estamos vivendo de aparência, é muito ruim. A gente continua vindo, se veste como crente, diante dos cristãos fala como crente. Mas quando a porta da igreja se fecha, a gente não testifica como um verdadeiro cristão. Porque lá os irmãos não estão presentes. Então nós precisamos fazer uma análise nessa noite. E começar a se perguntar verdadeiramente se nós estamos fazendo a vontade de Deus quando saímos por essas portas. Será que o mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, está vendo Cristo na nossa vida? Será que o mundo olha para nós e vê Jesus em nós? Ou será que eles não podem contemplar isso? O mundo, irmãos, quer ver o Cristo que tanto a gente prega. E se nós não testemunharmos de Jesus com o nosso testemunho, de nada vai valer. Porque às vezes o testemunho de um cristão, ele vale mais do que muitas palavras. Tem pessoas que não abrem a boca, mas só no seu comportamento, só na sua fisionomia, a gente pode contemplar o brilho do Espírito Santo de Deus. Muitos não têm estudo, muitos são irmãos simples, mas quando você olha para dentro deles, você vê uma chama que não se apaga. E o que é isso? É o Espírito Santo atuando em sua vida. Então, a grande questão é, não se trata de bens, não se trata de coisas terrenas, irmãos. O propósito central do Evangelho é que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Porque se você tiver comunhão com Ele, pode ter certeza, o dia mau vai chegar, a adversidade vai vir, a tempestade também. Todavia, vai haver alegria dentro do seu interior. Porque você não vai viver pela circunstância, você vai viver através do Cristo que está dentro de você. E Ele, mesmo em meio à dor, vai te dar alegria e ânimo para prosseguir. Então essa igreja, ela batia a palma para si mesma, mas não estava agradando a Deus. Muitas vezes nós estamos assim, nós vestimos uma capa religiosa, não deveríamos, mas vestimos muitas vezes. E colocamos essa capa e dizemos assim, nós somos super crentes, mas nós não somos. Porque pode ter certeza, irmãos, por mais fé que você tenha, quando o dia mau chegar verdadeiramente na sua vida, você vai saber naquele momento quem verdadeiramente você é. E aonde vai estar firmada a sua fé. No dia ruim, no dia mau, é ali que Deus vai nos provar. Quando o céu está de bronze, quando a porta está fechada, quando tudo parece que está dando errado, é nesse dia que Jesus quer contemplar qual a nossa postura diante da adversidade.
Porque eu posso dizer que sirvo a Deus quando o celeiro da minha casa está cheio, quando eu estou com um emprego bom, quando a saúde contempla a minha família. Eu posso dizer que eu estou muito bem com Deus. Mas nós sabemos e somos conscientes que Deus vai permitir sempre que a gente passe pelo vale, para que a gente não esqueça de onde a gente veio. Ele sempre vai permitir que a gente passe uma hora ou outra pela adversidade, para que a gente não se perca durante o caminho. Imagine na sua vida fosse tudo muito bom. Não tivesse enfermidade, não tivesse aflição, não tivesse afronta, não tivesse perseguição. Será que nós estaríamos verdadeiramente servindo a Deus? Ou será que no meio daquela bonança a gente ia parar de orar, parar de se relacionar com Deus? Porque o ser humano é assim, irmãos. Quando tudo está indo bem, a gente relaxa. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele começa a nos apertar. Para que no meio desse aperto, Ele possa extrair o melhor de nós. Veja o povo de Israel. O povo que foi para o deserto. O povo estava, irmãos, no meio daquele deserto, passando por aflições, mas em nenhum momento Deus desamparou aquele povo. E se não fosse aquele deserto, Deus não haveria de mudar o coração de muitas pessoas. Aqueles que murmuraram e colocaram Deus na parede morreram no deserto. Mas aquela geração que nasceu no deserto e que foi para a Babilônia também cativo, quando voltaram de lá, voltaram com o coração transformado. Passaram por aflições, passaram por adversidades, mas o Senhor nunca os abandonou. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não nos abandona. Eu quero te dizer nessa noite que Deus é o Deus da segunda oportunidade. Você se lembra de Pedro? Quem diria, irmãos, que aquele Pedro que negou Jesus durante 3 vezes seria aquele mesmo Pedro que através de sua pregação 3.000 almas se voltaram a Jesus. Então Deus é o Deus da segunda oportunidade, e não importa da forma que você chegou aqui, se você se voltar a Ele, Ele te restaura, Ele te restitui, Ele te dá um novo ânimo, Ele te dá a verdadeira alegria, aleluia. Ele não mudou, aleluia. Ele é o Deus que nos reconcilia com Ele, irmãos. Ele nos ama, apesar das nossas falhas. Jesus não morreu na cruz do Calvário para condenar-nos. Ele se fez pecado por nós, para que a gente viesse ter direito à vida eterna. E é por isso que a partir do momento que a gente crê, a gente está justificado e tem direito à vida eterna. Ninguém, irmãos, é salvo por mérito. A gente é salvo pela graça. E se não fosse a graça de Deus, todos nós estaríamos condenados. Mas o amor de Deus foi tão grande, que Ele olhou para o mundo e amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho, que se fez pecado por nós. Imagine, irmãos, todo o pecado da humanidade sobre os ombros de Jesus. Imagine aquela cena no Getsemane. Jesus estava sofrendo, Jesus estava angustiado. Mas você não vai ver Jesus voltando atrás. Tudo o que aconteceu foi um propósito estabelecido por Deus desde a eternidade. Quando o pecado entrou por um homem, Deus já havia preparado para nós um escape, e esse escape era Jesus de Nazaré, aleluia. Se estamos aqui, é por causa dele. Se ainda caminhamos, é por causa dele. Se enfrentamos tribulações e estamos de pé, é por causa dele.
se enfrentamos calúnias muitas vezes e difamações, se estamos ainda de pé, é por causa dele, irmão. Eu quero te dizer nessa noite que tudo que a gente faz, irmãos, é para ele, aleluia. Se você está sofrendo pelo amor de Cristo, irmãos, você deve se alegrar. Porque sofrer pelo Evangelho é um privilégio para poucos, aleluia. E no país que a gente vive, a gente não sofre como nos países que são perseguidos. Por isso, temos que ter cuidado, irmãos, com a mornidão espiritual. A mornidão espiritual nos deixa secos, frios, gelados. É como se não houvesse mais brilho nos nossos olhos. É como se vir à casa de Deus se tornasse algo banal. Vi e vi. É como se não houvesse uma esperança. O Senhor está lá e Ele vai falar comigo e Ele vai me alimentar naquela noite. Nós precisamos aprender algo nessa noite. A não olharmos para os problemas. Se você olhar só para os problemas, você vai fugir do propósito de Deus. Não olhe para o problema. Maior do que o seu problema é o Deus que você serve. E Jesus nunca prometeu a nós que nós não passaríamos por problemas. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, porque assim como eu venci, vocês vão vencer. Então, estar em comunhão com Cristo não nos isenta de problemas, não nos isenta de adversidades. O que nós temos que fazer no momento da aflição é se perguntar: Senhor, por qual propósito eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar no meio desse vale? É para a sua exaltação? É para a sua glorificação? É para glorificar o seu nome, Senhor, que eu estou passando esse processo? Porque se for, me ensine como eu devo passar por esse processo. Mas sabe o que acontece muitas vezes? No primeiro momento de adversidade, a gente já quer voltar atrás, retroceder. Ah, Senhor, não está dando mais. Ah, Senhor, vou abrir mão. Irmãos, a gente tem que ter fé, não quando a coisa já aconteceu. A gente tem que ter fé quando as coisas não estão acontecendo. Fé é isso. A firmeza das coisas que nós não contemplamos. Nós temos certeza que vai acontecer, mesmo que ainda não esteja acontecendo. Porque quem vai fazer não sou eu, é Deus quem vai fazer. E nessa noite, Deus está procurando uma fé para honrar. Se nós olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos ver que sempre Deus procurou uma fé para honrar. E tiveram vários personagens. Daniel foi um deles. Foi levado para a Babilônia. Tinha todos os motivos para se corromper, mas decidiu em seu coração não se contaminar. E por acreditar em Deus, e por depositar a sua confiança em Deus, Deus, no meio daquela Babilônia, o honrou lá na frente. Vimos também a história de José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos. Vendido, irmãos. Imagine você ser vendido pelo seu próprio sangue. Imagine agora você ser comprado, levado para uma casa para servir a Potifar e ser levado preso injustamente também, passando na prisão 2 anos. 2 anos, mas a Bíblia diz que Deus não esqueceu de José. Aleluia. Ainda que as pessoas não lembrassem mais de José, Deus não me esqueceu de José. Eu quero te dizer, Deus nunca esqueceu de você, aleluia. Ele te vê quando ninguém vê. Ele vê as tuas aflições, Ele vê as tuas dores.
E é por isso que na maioria das vezes Ele envia o Consolador para te consolar. E é por causa dele que você está aqui nessa noite, aleluia. Tempos depois, irmão, nós vamos ver que pela fidelidade de José, Deus o exaltou sobremaneira e o tornou governador. Deus procura uma fé. O Jesus que contemplava essas 7 igrejas, ele andava no meio dessas igrejas. E eu quero te dizer que ele está andando no nosso meio nessa noite, através do Espírito Santo. Ele nos conhece. Ele tem um diagnóstico para nós. E ele sabe o que nós precisamos. Se você estiver, irmãos, morno espiritualmente, não desanime. Não coloque pensamentos contrários na sua mente, porque é só isso que o diabo quer, controlar a sua mente. Se ele controlar a sua mente, ele vai controlar o seu coração. E controlando o seu coração, ele vai controlar todas as suas ações. E aí você estará perdido. Ah, Jackson, eu estou morto espiritualmente, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a palavra, não tenho nem vontade de vir e ouvir a palavra de Deus. É mesmo? Se você reconhece isso, graças a Deus, glorifique a Deus, porque tem pessoas que nem reconhecer isso reconhecem mais. Se você se encontra assim, irmãos, Deus não vai desprezar nunca um coração contrito. Um coração que se humilha, um coração que se quebranta diante dele. Faça o teste, se ajoelhe em casa, feche a porta do seu quarto e se humilhe. Você vai ver, depois que você se levantar, como você vai sair dali. Totalmente restaurado. É tempo de nós nos examinarmos e identificarmos o que está atrapalhando a nossa caminhada. É tempo de nós identificarmos o que o diabo está usando para tentar nos paralisar. Porque pode ter certeza, se ele tem um chamado na sua vida, ele vai usar alguém para impedir esse chamado. Ele sabe o que desestabiliza você, o que desanima você, e é por isso que ele sempre usa. Porque, irmãos, se 2 ou 3 ou 4 em uma casa não buscarem, pode ter certeza, essa pessoa que não busca vai ser presa fácil para o inimigo. E ele sempre vai usar quem a gente mais ama. Agora cabe a você e a mim a não olharmos para a pessoa como agente que esteja nos afligindo, não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades e os principados, ou seja, não é a pessoa que está tentando te parar que é a culpada, não. É o que está agindo na vida dela. E o que você tem que fazer? Orar por essa pessoa. Pagar o preço. Eu quero te dizer, irmãos, alguém vai ter que pagar o preço. Alguém vai ter que se humilhar. Alguém vai ter que buscar muitas vezes, quando uma casa não busca. E Deus está te chamando nessa noite, como coluna dessa casa. Levante-se. Ah, Jackson, eu não tenho força para me levantar. Busca ao Senhor, Ele vai te dar força. Deus está procurando uma fé para honrar. E Ele está passeando no meio dessa igreja. Não importa como você está, Jesus te entende. Jesus te compreende. E Ele nunca, enquanto você viver aqui, estiver vivo, Ele nunca vai te abandonar. Ainda que as pessoas te abandonem, Jesus nunca vai te abandonar. Isso me ensina que se eu tenho Ele na minha vida, então eu tenho tudo.